Olá, muito bom ter você aqui no nosso podcast Pontos e Vistas, que é uma iniciativa da OAB de São Paulo. E hoje nós temos um convidado que é muito especial porque trata de temas do direito comercial e empresarial. Meu amigo, Dr. Adriano Dib, que é doutor em Direito Comercial pela USP, professor de pós-graduação da Faculdade INSPER e é um baita advogado. Doutor Adriano, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, Sergei. Eu me sinto honrado com o convite. Estou muito animado com o nosso bate-papo e te admiro muito. Como formador de opinião, esse programa eu assisto frequentemente e levo informação ao público, jurídico e não jurídico. Como advogado criminalista, que sei que é excelente, e também veio de uma família e é de uma família defensora da democracia, o que é muito importante para o nosso país. Então, para mim é uma honra enorme estar nesse podcast. Obrigado. A honra é nossa e a recíproca é verdadeira. Também te admiro muito e te considero. Para a gente conversar sobre um pouquinho do direito empresarial e comercial, a gente tem a figura do empresário, que é, digamos assim, o ponto fulcral para a gente começar a falar. O Brasil ainda tem um pouco nessa luta pela nossa democracia uma questão de luta de classes. O empresário versus trabalhador. Isso foi alimentado até por grupos políticos. Isso deveria existir? O empresário é o vilão, é o mocinho ou não é nenhuma dessas duas coisas? Essa pergunta é fundamental, Sergei. Quando a gente estuda direito empresarial, leciona direito empresarial e advoga com direito empresarial, o nosso centro de atuação é a empresa e o empresário, né? O empresário titular da empresa, a empresa como atividade econômica organizada para a circulação de bens, visando ao lucro, né? E para o mercado. Então, esse é o nosso centro de atuação. Tendo contato com os empresários por tantos anos, a gente percebe que o empresário, é polêmico isso aqui, mas o empresário é injustiçado. Eu acho que eu sou testemunha que o empresário é muitas vezes injustiçado. E por que ele é injustiçado? Porque colado com o empresário vem o conceito de lucro. Ou seja, o empresário visa o lucro, o que é natural, porque se ele não visasse ao lucro, ele não abriria uma empresa, ele abriria alguma outra coisa que não uma empresa. E isso é carregado de um preconceito há milênios. E esse preconceito ainda existe nos dias atuais. E esse é um grande problema e causa muita confusão e o empresário se sente muitas vezes injustiçado e às vezes, de fato, é injustiçado. Ser um empresário no Brasil é uma luta e eu vejo isso no dia a dia. O empresário abre uma empresa, um comércio e se depara com uma série de inseguranças. Vamos citar duas aqui. A reforma tributária que pretende arrumar o sistema tributário que é absolutamente injusto. A gente não sabe se a reforma tributária vai sair do jeito que se imagina, vai sair danificada, alterada. E só o fato de, sem entrar nos detalhes da reforma tributária, o fato de não saber exatamente como vai sair essa reforma tributária, isso gera uma insegurança muito grande para o empresário. Então, o empresário, por um lado, ele navega nesse ambiente de insegurança e, por outro, ele é mal compreendido. Na verdade, o Estado, como um todo, devia apoiar o empresário e não assustar o empresário. Eu lembro que na pandemia eu escrevi um artigo sobre as mudanças das tecnologias, a insegurança, etc. E depois, logo da pandemia, vieram as ideias de reforma tributária, etc. E eu disse assim, olha, a gente está com fome ou está com gula? Fome de arrecadação é uma coisa. Gula, aí eu acho que não é legal. Então, não adianta sufocar o empresário. O empresário sufocado, o que vai acontecer? Ele vai fechar a empresa dele. E ele fechando a empresa dele não vai gerar emprego. Então a gente precisa achar esse equilíbrio. E esse equilíbrio está sendo difícil de ser encontrado. Mas quando você perguntou se está com fome ou está com gula, você se referia à classe empresarial ou às pessoas que estavam fazendo? Ao Estado que quer cobrar muito imposto. Ah, o Estado. Porque eu me lembrei agora de um júri que eu fiz. Em determinado momento, o promotor, rebatendo minha fala que o réu tinha fome, ele falou, fome eu tenho também. Aí eu falei para ele, não, o senhor tem apetite. Olha aí. Então, e aí eu ganhei o júri com esse... Pois é. Mas essa baliza, esse apetite do Estado, você consegue reconhecer ou canalizar nessa questão de arrecadação como maior fonte de insegurança para o empresário?
ou tem outras mais importantes que essa? Eu diria que essa talvez seja a principal insegurança, mas insegurança também não jurídica, existe segurança econômica, né? Você viu agora o dólar disparou, isso causa uma insegurança absurda para o empresário que mexe com as moedas, a importação, eventualmente. E você também tem um conceito que dá insegurança aos empresários, que é os litígios, ou seja, saindo um pouco do direito empresarial e indo para o contencioso civil, o fato de você bater na porta do judiciário, o empresário bater na porta do judiciário, que tem decisões excelentes e decisões não tão excelentes, enfim, faz parte do jogo, mas o problema é a demora do judiciário, né? Isso é um problema, acho que crônico, que tem que ser resolvido melhorou, de alguma forma. De um tempo para cá? Eu acho que refrescou. No criminal deu uma melhorada. No trabalhista melhorou, mas os grandes litígios envolvendo os empresários, eu acho que acabam se perdendo um pouco nesse tempo. E aí entra a arbitragem, por exemplo, para facilitar isso. Mas o ambiente todo de insegurança deixa o empresário muito sufocado. E eu acho que a gente precisa baixar um pouco essa pressão e deixar o empresário trabalhar um pouco mais. Você vê na advocacia, a gente colocando isso na advocacia. Hoje em dia a gente faz uma advocacia preventiva, ou seja, evitando que haja o litígio. Ou seja, o cliente nos procura não quando já tem o problema. Olha, vamos fazer algo para não dar o problema. Porque se der o problema, será que vai conseguir consertar? Vai ter efetividade? Isso também tem o nome de compliance? Compliance é uma matéria... outra coisa. Aí seria, acho que outra coisa. Tá no entorno guarda-chuva do preventivo. Mas o que eu vejo no compliance, que é o outro lado da moeda, ou seja, de um lado, o empresário ele se sente muitas vezes injustiçado e é muito pressionado injustamente. Mas a gente também tem que fazer o outro lado da moeda. O empresário ele também é responsável. Ele tem que ter responsabilidade social. E esse é um ponto importante. Tá? Quando a gente fala de ESG, Environmental Social Governance, é fundamental uma maior cultura no Brasil e no mundo, e no Brasil está mudando positivamente isso, o que é bom, na responsabilidade em direito ambiental, no meio ambiente, responsabilidade social e com governança corporativa. Ou seja, precisa ter dentro da empresa equilíbrios de governança corporativa que vão melhorar a vida do empresário, vão melhorar a vida dos sócios, vão melhorar a vida dos funcionários e de todos os stakeholders envolvidos. Então, se a gente puxar para o direito empresarial, a gente não morre de tédio, porque a gente tem novidade a cada dia, né? Você mencionou a responsabilidade. Eu conheço alguns empresários que não se gabam, mas até porque a carga tributária é pesada, muitos também acabam não pagando os impostos de maneira devida. Isso é um ambiente também um pouco crítico, porque o empresário falou, vou dar um dinheiro para o governo que não vai retornar para a sociedade. Só que ele tem que ter a visão de que ele tem que pagar os tributos e não pode sonegar. Sim, né? sim. Porque o trabalhador, que aí no caso o empregado, ele não tem essa possibilidade de sonegar, que aliás é crime. Né? Sim, sim. Essa postura é altamente condenável. Né? O que vem acontecendo muitas vezes para o bom empresário, vamos falar do bom empresário, né? O sujeito honesto, que trabalha, que tenta gerar empregos e fazer o bem no final para a sociedade também. A questão da indefinição tributária, porque muitos impostos são cobrados do contribuinte e ele vai ter que se defender depois. E muitos impostos desses não deveriam ter sido cobrados. Então, você tem um lado ruim, que não vai pagar o imposto, isso tem que ser condenado. Mas você também tem o lado bom, que está sofrendo aí com um contencioso administrativo ou judicial, que também leva insegurança para a sociedade. Tá? Então, é o equilíbrio que é difícil encontrar. E eu acho que o Brasil está patinando um pouco nesse sentido. Você me chamou a atenção sobre um outro aspecto. Você falou da governança corporativa. Essa semana, eu não vou lembrar a empresa. Talvez você saiba, porque você trabalha mais com os empresários. Teve um empresário, um diretor de marketing de uma grande multinacional, que foi mandado embora. Era atendido até por 2 agências grandes de publicidade por conta do mau uso do cartão corporativo. E a empresa soltou uma nota dizendo que ele estava sendo mandado embora, que não comprometeu
a política dele em termos de trabalho com as agências, estava tudo correto, mas ele usou o cartão de crédito de maneira indevida. Tem ainda casos de corrupção na iniciativa privada? Olha, esse caso eu não sei detalhes. Eu também não estou Então, lembrando a empresa agora. não posso opinar em relação a esse caso. Mas a governança corporativa ela está evoluindo no país e as empresas estão consolidando isso com práticas de melhor governança, práticas de bons costumes, de transparência. Mas isso é um trabalho, ou seja, que demora para conseguir. Ou seja, é uma questão cultural. Nos Estados Unidos isso é mais evoluído, vamos dizer assim, mas no Brasil caminha bem esse caso, o caso de governança corporativa. O importante é você falar, quando falar de governança corporativa, de ESG, por exemplo, não ficar só na palavra, né? Não ficar só nas letrinhas ESG como uma coisa da moda e colocar em prática. E quando você coloca em prática o ESG, você não está falando só de grandes empresas. Você também está falando da pequena empresa, que, logicamente, não vai ter um código de compliance, de governança corporativa robusto, porque vai ser adequado àquela empresa, mas que pode ter políticas de transparência, políticas saudáveis para os funcionários, ou seja, é uma visão que demora e a gente precisa bater nessa tecla de governança corporativa com frequência, porque a gente não está só beneficiando o acionista da sociedade, a gente está beneficiando os stakeholders como um todo, todos aqueles que têm alguma parcela relacionada à companhia. Então, esse acho que é um tema fundamental no direito empresarial hoje, tá? Aliado também às novas tecnologias. Aí você tem os desafios do direito. Eu estou até lendo aqui novas tecnologias como blockchain. O que é o blockchain? Você pega assim, as novas tecnologias, vamos imaginar assim, a que mais me impressiona hoje em dia, né? Você teve assinaturas eletrônicas que vieram para facilitar muito a vida, principalmente na pandemia. A gente que faz direito societário, você tem os fechamentos societários, assinaturas de contratos, tudo. Antigamente se reunia todo mundo numa sala, tinha que assinar, rubricar tudo. Veio a pandemia, todo mundo ficou trancado e precisava de uma nova tecnologia para facilitar a celebração de contratos, por exemplo. Assinaturas eletrônicas, assinaturas digitais sendo reconhecidas pelo Poder Judiciário, isso é ótimo. Contratos eletrônicos, isso deu uma fluidez diferente. Mas quando eu acho que o maior desafio dessas novas tecnologias para o direito é a inteligência artificial, que em alguns casos é assustadora. Toda vez que se interage com uma inteligência artificial, a gente fica abismado com a inteligência daquela pessoa que não sabe quem está por trás daquilo lá. Quem está por trás da inteligência artificial? Quando você faz uma pergunta e ele te responde, ou ela te responde. Você falou que é assustador, eu acho que essa é a denominação mais precisa, porque eu mesmo... A gente tem um pouco... O advogado, não é que ele seja cabotino, mas como a gente fica um pouco mais... Só que a gente é um pouco mais velho, você é da minha geração. Sim. Né? Eu acho que a nossa ingenuidade perante as redes sociais é maior do que o jovem, dos teus filhos, o pessoal tem uma visão. Outro dia eu estava no Instagram, eu estava vendo um perfil, eu demorei para ver que estava escrito ali em cima, inteligência artificial. Eu achei que a pessoa era real. Pois é. E aí a gente... era inteligência artificial. Eu falei, mas pensei, nossa, como eu quem sou tá aí ingênuo. Atrás? Pois é. E você tem, puxando para o direito isso, né, para o direito empresarial, quem é o responsável por aquilo? Se eu dou uma declaração para você e essa declaração não está correta, você tem todas as ferramentas à disposição jurídicas e o Poder Judiciário à tua disposição para coibir essa atitude ou pedir uma indenização, enfim, se ocorrer do Poder Judiciário. A partir do momento que se usa uma inteligência artificial, e essa inteligência artificial, porque a gente só vê o lado bom dela, né? Ela deu uma informação interessante. Você pergunta alguma coisa para a inteligência artificial, ela faz, ela gera novos contratos. Mas como é que é isso na prática? Explica um pouco. Como é que a inteligência artificial atua no direito comercial, nos contratos? O que é o de bom nessa história? Sem serem as fraudes ou as enganações. No meu lado ali, o que eu vejo que me facilitou muito no dia a dia, né? E a pandemia virou essa chave, são as assinaturas eletrônicas, os contratos eletrônicos. Isso me facilitou muito a vida. Porque antes era tudo papel. Era o papel, aquela burocracia, o cafezinho, sentar numa reunião, assinar. Isso é importante ainda. A gente tem que tomar cuidado também, que a nova tecnologia também não pode substituir isso aqui que a gente está fazendo. Pessoalmente, olho no olho, a gente poderia fazer essa entrevista virtualmente, não ia ser a mesma coisa.
Mas eu acho que para o direito comercial, essas ferramentas que facilitam a rapidez com que os negócios são formados, eu acho que veio para ficar e isso é um ponto positivo. O que me chama a atenção, Sergei, é a responsabilidade das inteligências artificiais quando se começa a ouvir que um robô vai montar um contrato. Que contrato que ele vai montar? Ele conversou com o cliente? Ele sabe as preocupações dos clientes? Ele sabe quais são os riscos do negócio? Eu vou fazer uma transação internacional, ele sabe todas as leis dos países? Ele sabe como funciona o poder judiciário? Como funciona uma compliance? E eu te pergunto, ele sabe? É assustador dizer que, em alguns casos, a resposta parece ser correta. É? Sim. Já existe... de legislação. Não está só em filme, não, né? De legislação. Então quer dizer que uma inteligência artificial é capaz de fazer uma coisa básica, digamos, um contrato entre o Brasil e a Holanda. Eu diria que é capaz de fazer coisas... Mais do que básica. Mais do que básica. E isso que nos preocupa. Tá? Te preocupa, mas, mas dá um gás do trabalho, né? Ajuda em algumas coisas. Por exemplo... A gente não se surpreenderia se a inteligência artificial apontasse um tema, uma jurisprudência que talvez a gente mesmo na pesquisa não encontrasse. Sim, aí seria fantástico. Isso não acontece ainda? Isso vem acontecendo e vai melhorar. Ou seja, a busca por jurisprudência, a busca por um tema do direito empresarial que tem jogados repetitivos e a jurisprudência e a inteligência artificial consiga canalizar isso, vai dar mais agilidade para as decisões também. Agora, é difícil separar. É difícil. Agora, você que é um professor, doutor, e é uma pessoa que eu conheço, que tem cultura, que deu aula junto comigo na FAAP. Pois é, com muita honra. E dar aula. Assim, nós somos da época, a gente ia na biblioteca pegar RTs e ficar pesquisando. A gente achava, demorava 2-3 dias para achar uma jurisprudência legal. Eu tenho preocupação. E ainda assim não achava perfeita, não né? Achava, mas era aquela conquista, né? A gente vinha até aqui na ASP, que era ficava a tarde toda, da UAB, ficava a tarde toda. Hoje, às vezes, você pede no escritório, não estou dizendo que aconteça no meu, mas acontece no meu também. E a pessoa fala, não, já procurei e não achei. Tem tantos mecanismos para encontrar e não achou. Porque talvez a pessoa confie demais no digital. Computador, exato. Somos numa época que... Você falou igual minha mãe. Tá no computador. Minha mãe fala, tá tudo no computador. Você falou, eu também. Daqui a pouco tá tudo na nuvem, né? Não é nem no computador mais. Mas a gente é de uma época que a gente lia o Diário Oficial no papel, né? Nossa, tinha que procurar. Ficava com o dedo sujo, né? De virar o papel. Para algumas coisas ela resolve a inteligência, mas para o jogo de cintura que o advogado tem que ter. E aí, fazendo um pouco uma análise da nova geração que está vindo, tá? Nós que damos aulas, a gente vê a nova geração que está vindo. Muito esse podcast gosta de ver ter essa noção um pouquinho de procurar. Não basta só jogar lá e acreditar que aquilo é real. Né? E ao procurar, né, o jogo de cintura, de se procurar uma jurisprudência, o jogo de cintura, de fazer uma pesquisa, de ir para uma reunião pessoal, de conversar com todos os personagens do direito, né, que trabalham em um projeto, isso é muito valioso e não pode se perder. A nova geração que está vindo, ela está muito acostumada com as novas tecnologias. Elas não estão acostumadas a ir para uma faculdade, por exemplo, sem computador. Nós íamos para a faculdade sem computador, lógico, não tinha computador para levar. E a gente tinha que pesquisar, tinha que prestar atenção no professor, ir atrás de uma jurisprudência. Então, eu acho que, assim, pensando do lado acadêmico também, puxando para o direito empresarial, eu acho que é importante que o novo profissional tenha o jogo de cintura, porque ele vai precisar disso ao conversar com um cliente, ao assessorar um cliente. Ele precisa entender o que está para o cliente. Eu digo que o advogado de direito empresarial, comercial, ele tem que ser um deal maker. Ele tem que ajudar o cliente a fazer o negócio. Quando o cliente procura um advogado de direito empresarial é para concluir um negócio ou evitar algum problema, assim, uma advocacia preventiva. E você não pode achar mais problema do que tem. Ou seja, você tem que usar todas as ferramentas, e são ferramentas não jurídicas também, de inteligência emocional, inteligência também, se quer usar uma inteligência artificial para te ajudar em alguma coisa, ferramental, ok, mas assim, o tete a tete com o cliente, você precisa ter jogo de cintura e isso é importante não se perder com as novas tecnologias. Mas esse jogo de cintura, isso tudo você não adquire na faculdade. Não. Né? Então, eu acho que vai vindo, é como educação lá de trás, cada um vai ter a sua história. Também. Monteiro Lobato dizia que o país se faz com homens e livros, né? Acho que tem que ler
para poder desenvolver um raciocínio um pouco menos concreto e um pouco mais abstrato, porque aí vem a construção na conversa. Você falou o cliente hoje vem mais preparado também. Sim, muito mais preparado. Antigamente o cliente, eu não vou falar nomes aqui de advogados da minha área, que o cara dava um tapa na mesa, o cara já pagava os honorários e era aquilo. Hoje não, o cara quer explicações, quer detalhes de uma testemunha que falou, ele quer conversar. Ele se envolve muito mais. E o aluno também, você que é professor. Teus alunos abrem o laptop na aula, sim? Acompanham? Acompanham com o laptop. Porque eles fazem a pergunta, você fala lá, eles jogam. E já vê se está certa a resposta. Né? Professor, por favor, aqui, segundo o AIA, jurisprudência do tribunal... Mas você sabe que... Será que não era o caso de proibir, brincadeira, que você viu que saiu uma resolução que criança não pode mais entrar com o celular na aula. O que é ótimo. Será que era crianças, bom? Estamos falando de crianças. De crianças. Aí é ótimo. Será que vai ter que proibir os alunos de entrar com o laptop? Para poder prestar atenção na aula? Porque ele pode estar no Instagram, né? Eu acho que aí é uma conduta demais, individual, né? De cada aluno, né? Já é grandinho, né? Eu acho que sim. Eu acho que nesse caso sim. Mas eu acho que é interessante, porque você vê, Sergei, a gente que advoga, assim, o cliente mudou, né? O cliente do direito empresarial de 20 anos atrás não é mais o cliente de hoje, né? O cliente de hoje ele é muito mais participativo, ele se envolve com a causa, emocionalmente também com as operações. Ainda mais numa advocacia boutique, né? Uma advocacia mais tailor-made, consultivo preventivo. Então eu sempre bato nessa tecla com estagiário, com novos advogados e com estudantes. Ou seja, trabalhe também a inteligência artificial, além do estudo, evidentemente, da jurisprudência. A jurisprudência traz vidas, as decisões trazem uma vida para aquela lei fria da lei, né? Então é importante saber como que o judiciário está pensando. Ainda que o judiciário pense de um jeito diferente de você, é importante saber como ele está pensando, porque você vai conseguir assessorar teu cliente de uma melhor forma, né? E sempre no direito empresarial, que é um direito, por natureza, ele é interdisciplinar, né? Quando a gente fala de direito empresarial ou comercial, né? Algumas faculdades utilizam direito comercial, outras direito empresarial. Não é só o direito empresarial em si, né? O direito de empresa que está dentro do Código Civil, a lei das SA, as leis societárias, as resoluções da CVM. Você tem uma interdisciplinaridade grande. Então, você tem com direito tributário. Não tem como você atuar em direito empresarial sem ter o mínimo noção de direito tributário, trabalhista, ambiental. Alguma coisinha do penal também. Alguma coisa do penal, ou seja, você vai se cercar, lógico, de profissionais competentes de outra área, como o teu caso, mas você tem que ter uma visão interdisciplinar porque você está lidando com o empresário. E o empresário é interdisciplinar. Tá. Segura um pouquinho, porque eu tenho que ter uma visão também de comunicação. E a gente tem que fazer um breve intervalo. Ganchos também, viu? Você que é estudante, advogados que estão começando, os mais experientes, sabe? Ganchos são importantíssimos na vida. Para social e para profissional também. E também para o lado, né, da sua vida pessoal. A gente vai fazer um intervalo e a gente já volta com o Dr. Adriano Dib aqui no Pontos e Vistas, que é um podcast da UAB de São Paulo. Construir um novo e grande futuro. Essa é a missão da maior entidade assistencial de classe do Brasil, a CAASP. Assim como você, nós também sonhamos alto. E estamos preparados para oferecer milhares de serviços e benefícios às cidades das mais de 250 subseções no estado de São Paulo, sempre presentes no interior, litoral e capital. Nós valorizamos a atitude, agir para aprimorar, modernizar. Olhar para o futuro, para a jovem advocacia e então caminharmos juntos. A Caixa inovou na forma como atende os advogados e advogadas. Com a CAASP Saúde, são diversas opções de planos de saúde com preços abaixo do mercado e diferenciais exclusivos. Além de laboratório de análises clínicas, também com exames a preços justos.
oferece atendimentos odontológicos com mais de 1.500 consultórios credenciados em todo o estado e também plano odontológico Uniodonto, com plano de urgência e emergência gratuitos para os advogados, com área de cobertura nacional. A CAASP conta ainda com estabelecimentos farmacêuticos e realiza campanha de saúde com benefícios exclusivos aos advogados e familiares. Além de diversas modalidades de seguro e muitos eventos e ofertas para lazer e entretenimento. Uma conquista inédita é o frete grátis definitivo em todos os produtos da livraria, somado aos diversos descontos promocionais. A CAASP ainda conta com ambientes virtuais com milhares de ofertas. E na sede, em São Paulo, estão postos de serviço e informações, além da primeira sala de aleitamento materno no Espaço Vida. A nossa CAASP agora também é itinerante e roda o estado com dezenas de serviços exclusivos para subseções, com livraria e perfumaria móvel, clube de serviços e ações na área da saúde e prática de esportes. Nós estamos esperando você para continuarmos construindo juntos essa grande história. Vem pra CAASP! Estamos de volta com o nosso podcast Pontos e Vistas com o Dr. Adriano Dibi, que é especialista em direito comercial, empresarial, tributário, também doutor pela USP em direito comercial e professor da escola, da faculdade INSPER. Meu caro, a gente estava falando sobre as modificações, as estruturas, o empresário mais atento, como todo cliente, como toda a sociedade, com a internet, com a velocidade. O pessoal põe no Google também e chega já numa condição diferente. Para as empresas, a gente ouve muito se falar em empresas familiares, que cada vez mais estão sendo profissionalizadas. O empresário tem tido essa preocupação de planejar melhor, de fazer um planejamento empresarial, familiar, enfim, de sucessão. Isso mudou muito de uns tempos para cá? Como é que está hoje o cenário? Muito, muito. Eu diria que planejamento patrimonial, né? Patrimonial, isso. Patrimonial, sucessório, societário, vamos colocar Não tudo isso. só quem tem empresa, né? Não só. Uma família de advogados, por exemplo, pode fazer um planejamento pode fazer. sucessório e patrimonial. E é justamente, e aí entram alguns conceitos, Sergei, que são importantes. E sempre é o bolso, né? Ou seja, o tributo também leva em consideração para se fazer o planejamento ou não. Não é só a única ferramenta, né? Quando se faz um planejamento patrimonial, um planejamento familiar, a gente leva em consideração, e isso é afetado pelo direito tributário também. 3 vertentes, né? Direito societário, uma empresa familiar, ela precisa ter uma governança corporativa. As gerações vão caminhando e vai se passar para a segunda geração, depois para a terceira geração. Aquele empresário que não pensou no futuro, ele certamente está deixando a próxima geração em apuros, porque ele poderia se preocupar com isso previamente e aí se fazer todo um trabalho, um acordo de cotistas, um acordo familiar. Você tem regras específicas para proteger a empresa familiar justamente desses dissabores que podem acontecer no âmbito de qualquer família, tá? Então, cada vez mais se procura o advogado para se organizar em empresas familiares e ter uma governança corporativa que respeite a empresa familiar. Eu sempre digo aos clientes, né, quando vou trabalhar com um projeto de governança para uma empresa familiar, não adianta eu pegar o projeto que eu fiz para uma outra família e trazer para aquele cliente. Isso não vai dar certo, porque cada família é diferente, cada família tem uma preocupação, cada família tem um problema, cada família tem uma solução, cada família trabalha com um ativo específico. Então, cada vez mais, em função do primeiro bloco que a gente falou de toda essa insegurança que o empresário tem, o empresário também internaliza aquilo lá e diz o seguinte: poxa, a minha empresa está sofrendo com a insegurança, com a incerteza, mas e eu na pessoa física? Então, é muito comum se trabalhar a pessoa física também. E aí a gente vai proteger o patrimônio. O que é proteger o patrimônio? Você ter uma boa governança familiar, então você tem
um lado do direito societário, regras de saída de sócios, quem entra, quem não entra, quem pode entrar, critérios de avaliação da empresa para vendas de terceiro ou para venda entre os sócios. Você também tem um aspecto tributário, que é montar uma estrutura que seja fiscalmente eficiente. Não se está burlando nenhuma lei tributária, se está fazendo um desenho que a tributação daquela sociedade seja o mais eficiente possível. Então você tem o lado societário, você tem o lado tributário e você também tem que ter um lado de direito de família. E psicólogo, né? E eu acho que 90% psicólogo e 10% advogado. Tem aquela frase, né? Sei lá se está bem construída, não vou falar toda ela, mas aquela parte que fala: você conhece a família na herança, os familiares, os irmãos, na hora e é normal, da partilha. E eu digo assim que é normal essas discussões, né? Entre a família. Mas você pega o direito de família em si, testamentos, você tem uma série de ferramentas que você pode usar em vida para se proteger dessas adversidades que o Brasil vive, o mundo vive. Ou seja, planejamento patrimonial sucessório é uma área de atuação que ela só tende a crescer no Brasil. Se a gente fizer, por exemplo, um recorte do ano passado... é melhor... Desculpa te interromper, e já te interrompendo, né, parafraseando o Jô Soares. É melhor ter a briga no planejamento sucessório, e eu te pergunto se você já se deparou com grandes brigas, do que ter a briga depois que já está deflagrado o falecimento, ou a sucessão caiu no colo de todo mundo, aí um Deus nos acuda. É melhor brigar antes no teu escritório, ou mesmo, não sei, judiciário, mas dentro desse preventivo, do que brigar lá na frente, né? Essa é a chave. Essa é a chave? Essa é a chave, Sergei. Quando um cliente vem para organizar o patrimônio, eu já alerto ele. Eu falei assim, primeiro que a gente não vai fazer essa organização do teu patrimônio familiar em 2 meses. Se a gente fizer... Você já falou, daqui a pouco vai aparecer teu filho. Daqui que não quer. 2 meses você não vai fazer. Então a gente vai fazer um projeto de planejamento e vamos ter que envolver as famílias, os familiares nas discussões. E a chance de ter uma discussão nessas reuniões é grande, o que é ótimo. E aí o cliente geralmente fala assim... uma catarse. Vamos criar o caos e depois a gente arruma esse caos. Não chega nesse ponto, tá? Mas assim, essas discussões, as brigas, é bom a gente saber antes de precisar entrar no direito das sucessões. Então, é interessante por isso. Todo um projeto de planejamento patrimonial, você, em 6 meses, organizando um projeto, 1 ano, às vezes tem projeto que a gente demora 2 anos, né? Porque se envolve aspectos emocionais. Você vai vendo a individualidade de cada membro da família. E pelo meu lado aqui, que é direito empresarial, eu vou vendo quem vai ser o dono daquela sociedade, quem vai ser o acionista da sociedade. E a gente tem regras preventivas para evitar uma briga lá no futuro. Você pega, por exemplo, ano passado, né, fazendo um pouco do gancho com o primeiro bloco, né, da insegurança toda do país, que a gente tenta arrumar e às vezes não consegue. Se falou muito em offshore, fundos exclusivos, fechados, né, as tributações. No passado, as offshores não tinham a tributação, era uma tributação diferida, né? Se pagava imposto quando se retirava o dinheiro da offshore, redução de capital, dividendos, enfim. Importante para quem está começando no direito, diferida é que é mais para frente. É diferente de deferida. Perfeito. A gente faz essa parte certíssimo. Um pouco didática para quem está começando. Está certíssimo. E as offshores são empresas situadas fora do país, né? Fora da costa. Coloca dinheiro lá fora e rende mais. O que não é um problema nenhum. São empresas declaradas, vão ser declaradas os recursos. Mas por que põe lá fora? Porque rende mais? Não, na verdade você tem... As empresas offshore são muito utilizadas por muitos brasileiros, primeiro como uma forma de diversificação, né? Ou seja, você consegue ter acesso a mercados internacionais com muito mais facilidade. Segundo, porque você não deixa todos os recursos em território brasileiro, o que também é uma forma de diversificação. No passado, essas offshores elas tinham um benefício fiscal, vamos dizer assim. E um rendimento maior. Que se mudou, né? Então, hoje as offshores são tributadas, assim como os fundos exclusivos fechados, que não tinham a tributação, só quando resgatava, que agora tem. Mas qual é o problema de deixar o dinheiro em território nacional? Não vejo problema, mas eu acho que essa é uma questão de diversificação. É que quando tem muito, aí põe lá fora também, né? Não, e o que não pode... Você não vai colocar... 50 mil reais lá fora, ou tem gente que coloca? Na verdade,
Não que 50 mil reais seja pouco. É muito. Mas eu tô dizendo assim, eu digo só quem tem muito dinheiro ou não? Tem gente fazendo isso com aplicação? Não, são estruturas que compensem, né? Tem que se pagar as estruturas offshore, né? Então são quantias que devem ser compatíveis com o gasto. Porque né? tem gasto para manter. Que para manter. Mas quando a gente fala de offshore, no passado era um palavrão offshore. Assim, não, parece que o empresário é um contrabandista. O sujeito tem um offshore. Offshore. Põe na cadeia. Aí já vai falar assim, não, fazendo esse link aqui com o direito põe criminal. Põe na cadeia, isso aí é bandido. O que é um erro absurdo. Não, sim, isso, claro, que se é uma conta... Né? Declarada, tudo. Então, assim, lógico, os casos errados... Declarado no imposto de renda? Sim, tudo declarado. Os casos errados têm que ser coibidos, mas a gente não pode generalizar. Isso foi um avanço. A gente falou de alguns retrocessos, mas assim, um avanço que teve em planejamento patrimonial internacional foi desmistificar alguns conceitos. Ou seja, quando a gente fala hoje de uma offshore, uma empresa offshore de um brasileiro, ela não carrega aquele preconceito que tinha no passado. Mas rende igual no passado? Eu acho que tudo não rende igual mais, né? Em questão de rendimentos é muito relativo, porque depende do investimento que ela fez, em qual país fez, enfim, o tipo de papel. Mas o que eu quero dizer com tudo isso aqui? Que se pressionar muito o empresário e aumentar a carga tributária, aumentar a insegurança, o empresário não conseguir se socorrer rapidamente do Poder Judiciário, por exemplo, não conseguir ter uma demanda atendida, a economia patinando e todos esses efeitos deixando o empresário inseguro, o que acontece? O empresário vai embora. Isso é ruim para o país. Vai embora para fora? Ou o empresário pode fechar uma empresa, e aí vai ser pior para os empregados, pior para a sociedade, pior para ele. Ou tem casos também de pessoas físicas, e isso vem aumentando com o tempo, de mudança de domicílio fiscal. Ou seja, a pessoa física mudar o seu domicílio fiscal para outro país, sair do Brasil, né? Em função de uma insegurança e de uma alta carga tributária. Então, juntando o primeiro bloco aqui com esse segundo bloco, quando a gente fala de tributação, insegurança, incerteza econômica, algumas leis que têm mais gula do que fome, a gente não pode exagerar, porque se a gente exagerar, o efeito é pior. É muito difícil achar essa temperatura ideal, mas acho que a gente precisa sempre ter uma cautela em relação a isso. Poder Judiciário, Legislativo, Executivo e a sociedade em geral. Ou seja, não pode ser os discursos tão inflamados. Olha, precisamos tributar os super ricos, precisamos fazer isso. Porque... Mas você é contra a tributação dos super ricos? Não, eu acho que os super ricos, que também é um conceito... É um conceito, é um valor, sei lá, X milhões. É um projeto que está aí. Né? Eu acho que todos têm que fazer a sua parte. Os mais ricos pagarem mais impostos... É normal. O empresário vai pagar mais imposto, a sociedade dele também vai pagar mais imposto, vai cobrar tributação de dividendos. Você está sufocando a pessoa? É uma coisa. Você pedir ajuda para setores, ou seja, um paga um pouco mais, mas desonera a empresa. Ou seja, precisa achar o equilíbrio. Eu não posso pegar uma pessoa, uma entidade e tributar todos os lados possíveis e imaginários. Então, quando você fala de tributação... que também não vai sobrar dinheiro para o offshore. Tributação dos super ricos... Uma brincadeira, claro. Você tem uma contribuição importante no mundo todo. Eu entendo a tua visão. Uma visão equilibrada para que haja um pagamento um pouco maior, compatível com redução de custos, enfim. Por isso que o discurso, talvez, no Brasil tem que mudar um pouco. Não pode ser esse discurso 8 ou 80. Se a gente tentar em caminho do meio... Aliás, é uma tônica de tudo. Pois é. Quem é que não é boa? É uma tônica. O radicalismo é uma tônica. E também tem gente que está escutando, que está ouvindo, que também não gosta. Não, nós temos que ser radical mesmo. Para mim tem que ser assim. Às vezes precisa ver se ele paga imposto também. Às vezes nos livros, as histórias, né, são apelativas. E sempre vem à tona um caso, agora vamos falar de fora para não nos render problemas. Acho que foi do jogador de futebol, acho que foi o Messi, que teve um problema de tributação. Sempre aparece alguém famoso que em determinado país não pagou, né? Não pagou sua carga tributária, não declarou uma parte, e aí isso vira como... acho que no mundo todo, né? Eu acho que o mundo, tirando alguns países, são, acho que exceção, que estão isolados completamente do mundo,
O mundo está interconectado em algum discurso comum. Tá? Então, quando se fala de uma tributação mais justa, eu acho que os países conversam muito mais e está se formando um discurso um pouco mais homogêneo nesse sentido. Quando se fala de regulação de redes sociais e uma maior vigilância, de novo, isso é um assunto super delicado, né? Quando a gente vai colocar algum vigilante, entre aspas, na rede social, mas aquilo lá também não pode ser uma terra de ninguém também. É uma regulamentação. Mas você pode ter certeza que se você estiver na casa, num aniversário, com pessoas razoavelmente esclarecidas, não tão esclarecidas como você, claro, um professor doutor, vai descambar para dizer que você é comunista. Então você quer entregar a tua casa? Se você começar a falar em tributação dos ricos, ou falar de uma regulamentação, vamos dizer, é absoluta censura, ou você é comunista. É muito 880. Acho que tem quem traga o discurso de luta de classes, né, de que o pobre é contra o rico, e tem quem traga também o discurso da meritocracia pura. Sim. Só você se vira na vida ou não entra no jogo, né? E você sabe, Sergio, que o Brasil e o mundo têm histórico para saber o que deu certo e saber o que deu errado. Pois é, a gente tem. Ou seja, não é que está se começando hoje, né? Você tem histórico de economia, histórico de legislação, histórico de política, história de política, você tem história de tudo. Ou seja, basta olhar o passado, né? Você não precisa inventar muito e juntar brilhantes pensadores. Você já tem os fatos, né? Já aconteceu. Se você vai pegar o Brasil, você já tem as épocas, você já sabe o que deu certo, o que não deu certo, os discursos que são mais coerentes, menos coerentes. O mundo está um pouco bagunçado, mas fora do país também, você também sabe ver nos Estados Unidos o que dá certo, o que deu errado, na Europa. Ou seja, a gente tem histórico suficiente para tentar encontrar um caminho que seja razoável. Nunca vai ser perfeito, mas vai ser melhor do que o que a gente tem, né? Perfeito não tem. Aliás, faz parte, né, essa dicotomia de pensamentos, de opiniões. Meu caro, deixa eu te perguntar sobre esse livro aqui que eu fui no lançamento. Para você que está acompanhando aqui, não sei se dá para dar um close aqui no livro do Dr. Adriano Dibbe. Eu já tenho o meu exemplar. Parabéns pelo seu livro. Obrigado por participar aqui do nosso podcast. Foi um prazer, viu? E eu quero te dizer que foi muito importante você trazer suas contribuições. Eu espero que vocês tenham gostado também. E para finalizar, de verdade, queria que você deixasse uma mensagem. Você já falou muito para o estudante, para você que dá aula na pós-graduação do INSPER, uma mensagem sua, né, para os estudantes, para o país e relativos à tua área ou não. Agradeço o convite mais uma vez, CG, foi uma alegria participar, um bate-papo muito descontraído. Conte comigo para qualquer necessidade, qualquer bate-papo, qualquer informação que você precise e eu possa dar. Com relação assim, a uma mensagem, assim, a gente tem que puxar sempre para a nossa carreira, né? A nossa carreira de advogado. Tá? Então, acho que assim, a mensagem vai para os jovens advogados, né? Que são nossos colegas, né? Para não desistir. A carreira é muito difícil. A carreira de advogado é muito difícil, independentemente da área, direito penal, direito empresarial, tributário. E você vai ter uma série de obstáculos. Né? Você não pode perder a fé, nunca. E você tem que ter coragem. Né? Sempre com bastante lealdade, muitos estudos. O estudo é óbvio, né? Estudar, se dedicar em busca de novos livros, nova jurisprudência, tudo. Mas antes de mais nada, você ter coragem e bastante fé. Eu acho que isso é fundamental para a nossa profissão. A fé que você fala é uma fé em você mesmo ou uma fé espiritual? Ambas. Eu acho que ambas. Acho que tem uma fé individual e uma fé espiritual que vai nos ajudar a fazer tudo isso que a gente conversou aqui, né? Quem sabe, se metade disso der certo, eu acho que nosso papel e no papel da sociedade assim vai ser cumprido. Muito bem. Vejam bem, fé e coragem. Né? Como dizia o Raimundo Pascoal Barbosa, que foi presidente da OAB, o advogado tem que ter coragem. Se souber ler e escrever, ajuda. Uma hipérbole, é claro. Mas o Dibbe, o nosso convidado, disse, não desista. Eu acho que isso é importantíssimo. Nunca desista. Porque o trabalho, às vezes, vem 10 anos, 20 anos. Né? É um trabalho... E o advogado e a advogada tem essa... Não sei se é uma vantagem, mas é uma profissão cada vez mais que o tempo passa,
Quanto mais você envelhece, mais você vai tendo notoriedade, prestígio. Então fica aqui, digamos, essa dica. Pode parecer uma platitude meio batida, mas as coisas mais óbvias são as coisas mais importantes. Não é isso? Muito obrigado por você que acompanhou até agora a gente. Um grande abraço. Esse aqui é o Pontos e Vistas da OAB de São Paulo.